Oi, pessoal, boa tarde. Como promessa é dívida, tá eu aqui para poder fazer uma análise de um desenho de um dos membros da comunidade Acendendo Saber. Se você não faz parte da comunidade, acesse o link abaixo, venha partilhar com a gente o seu conhecimento, seu feedback e como está sendo a sua experiência com a análise e interpretações de desenho, tá bom? Pessoal, o primeiro desenho que eu vou analisar com vocês aqui é o desenho de uma mulher que entrou em contato com a gente. Ela é mãe de primeira viagem, está um pouco emocionada, um pouco preocupada, assustada com os desenhos que sua filha, uma menina de 2 anos e poucos meses, tem realizado nos últimos dias. Ela mandou esse desenho para a gente viu que o conteúdo desse desenho era o que a gente nomeia na psicometria como garatujas. O que são as garatujas? As garatujas são os rabiscos, são aqueles primeiros desenhos que as crianças fazem. E normalmente quando a gente está observando esses desenhos, o que a gente vê são rabiscos. Rabiscos é que em um primeiro momento a gente imagina que não possa comunicar nada com a gente, que não possa nos dar nenhuma informação sobre o desenvolvimento e a saúde mental das crianças. Mas pelo contrário, pessoal, as garatujas também são passíveis de análise, são também passíveis de interpretação. E eu vou mostrar para vocês como tudo isso é feito. Existem várias características das garatujas que a gente pode analisar, entre elas a pressão, o traço, a forma, mas eu vou me ater à reprodução de uma forma geral. O formato, o que o conteúdo da garatuja comunica com a gente. Quando a gente está analisando esses rabiscos, existem 4 grandes categorias, 4 grandes grupos de rabiscos, vamos dizer assim, né? 4 grandes grupos de garatujas. O primeiro grupo a gente chama de garatujas desordenadas. Por que garatujas desordenadas? São aqueles rabiscos que as crianças fazem, crianças de até 2 anos incompletos, fazem para tentar aprender a manipular objetos, a desenvolver sua motricidade, seu movimento motor fino. E como ela tem muito pouco domínio dessa motricidade, esses traços eles são retos, eles são perpendiculares, eles são com uma pressão muito forte, porque a criança ela está unicamente se preocupando em se manifestar de forma livre. Não existe nenhuma intenção direta de comunicação dessa criança. Ela simplesmente está pegando um lápis, pegando um objeto para desenhar e está riscando a folha. Quando a gente observa esses desenhos, a gente vê rabiscos. E por isso que foi dado o nome de garatujas desordenadas, porque não tem ordem ali. Em seguida, quando a criança amadurece um pouco mais, ela passa a manifestar desenhos que a gente chama de garatujas ordenadas. Ainda são rabiscos, mas são rabiscos com uma tentativa de controle. Ou seja, a criança está pegando o lápis, ela está pegando a caneta, ela está pegando o objeto que ela está utilizando para desenhar, está rabiscando aquela folha, porém ela está tentando fazer algo com aqueles rabiscos. Ela está tentando controlar o movimento. Como a motricidade ainda não está desenvolvida, porque nessa fase a criança ela se encontra entre 2 e 3 anos de idade, ainda são rabiscos, mas a gente começa a ver a formação de círculos, ou tentativas de formação de círculos. Essa tentativa de formação de círculo é a primeira tentativa de controle condicional que a criança tem. Ou seja, é a primeira vez que a criança está tentando comunicar diretamente com o mundo externo através dos desenhos. O desenho feito por essa criança, que essa mãe trouxe para nós, nos mostra o seguinte, que as características do traço da criança ainda estão em um estágio inicial. Ou seja, por mais que essa criança tenha entre 2 anos e 3 anos, ela está com 2 anos e poucos meses, ela ainda está manifestando características de traços de uma criança que está no estágio anterior. De uma criança que estaria entre as idades de 0 a 2 anos incompleto. Isso sinaliza para a gente o seguinte, que esse desenho ele é um indício, ele é um indicador, ele é uma evidência, ele não tem validade diagnóstica de forma isolada, mas já é uma evidência, já é um sinal, já é um indicador de um possível atraso dessa criança. Lógico que precisa ser investigado mais, precisa ser analisado outras características, mas isso já serve como um sinal de alerta para que os pais dessa criança observem o desenvolvimento neuronal e o desenvolvimento psicométrico dessa criança. Tudo isso olhando unicamente os traços que essa criança fez. Entende? Então, sim, gente, o desenho ele é extremamente rico e ele nos comunica informações sobre o desenvolvimento infantil de uma criança, mesmo antes dela conseguir falar sobre isso.